Ciência que transforma. Conhecimento. Oi, gente, bem-vindos a mais um programa Pesquisa em Foco, um projeto da Divisão de Pesquisa do IFPE Campus Garanhuns para a difusão da ciência e do conhecimento científico. No programa de hoje a gente vai falar um pouco com o professor Rafael Mendonça Rocha Barros. Rafael, ele é graduado, mestre e doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande, atuando na área de sistemas elétricos no curso de Engenharia Elétrica aqui do campus, e ele também é o atual chefe da divisão de pesquisa do IFPE Campus Garanhuns. Ele é o líder do GCEL, Grupo de Pesquisa em Sistemas Elétricos. Professor Rafael, muito obrigado pelo convite. E vamos começar. Obrigado, professor Padilha. Eu agradeço a oportunidade de poder vir falar um pouco, né, e praticar a difusão científica aqui. Aproveito também para parabenizá-lo pela iniciativa que você tem capitaneado nessa área de difusão científica aqui no campus. Muito bem. Professor Rafael, eu queria que você nos desse uma visão geral sobre o GCEL, uma breve apresentação do grupo, contextualização, enfim, nos falasse um pouco sobre ele. Perfeito. Então, o GCEL, ele é um grupo, como o nome já sugere, na área de sistemas elétricos. Só para quem não é da área entender, a engenharia elétrica, ela se divide em algumas áreas, alguns eixos principais, aqui no campus, né, a gente tem a nossa engenharia dividida na área de sistemas elétricos e na área de controle e automação. Então, naturalmente, nós temos dois grupos de pesquisa na área de engenharia, cada um voltado para um desses eixos principais, né? Então, o grupo GCEL ele é focado na parte de sistemas elétricos, que é relacionada às etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Então, essa parte mais visível, vamos dizer assim, da engenharia, né, que as pessoas têm um contato maior no seu dia a dia, é a área que a gente denomina de sistemas elétricos. Então, o grupo ele tem como objetivo justamente desenvolver atividades de pesquisa, inovação e também prestação de serviço tecnológico nessa área de sistemas elétricos. Então, ele é complementar ao grupo de pesquisa do professor Diego, que trabalha mais no, vamos dizer, nível da eletrônica. Perfeito, exatamente. Então, a gente tem, assim, uma outra forma de ver essas áreas sistemas elétricos, a gente trabalha com processamento de energia, e na área de controle e automação eletrônica, a gente trabalha com processamento de sinais. Então, apesar da teoria, né, por trás dessas duas áreas ser basicamente a mesma, mas o fato de você trabalhar com energia ou com informação faz muita diferença nas aplicações, né, nos produtos, nas tecnologias que são utilizadas. Por isso que a gente tem essa segregação bem estabelecida na área. Grosso modo, a gente pode dizer que o GCEL é para alta tensão e o GPECA para baixa tensão? Grosso modo, obviamente. Sim, é uma afirmativa correta. Precisamos apenas fazer um destaque que na área de sistemas elétricos nem tudo é alta tensão. Então, a gente tem uma parte de sistemas elétricos em alta tensão, mas a gente também tem a média tensão e a baixa tensão. Então, por exemplo, aqui a gente está numa instalação alimentada em baixa tensão. A nossa tensão aqui é 220 volts entre fase e terra, e isso faz parte dos sistemas elétricos. Se você sair um pouquinho aqui ao lado do campus, a gente tem a subestação Heliópolis. Lá, a gente tem alimentadores no nível de média tensão, saindo lá em 13.800 volts. E se você percorrer a montante essa subestação, você vai chegar na subestação Garanhuns 2, que fica ali próximo a São João, onde a gente tem níveis em 230 mil volts e 500 mil volts. E aí sim, níveis de alta tensão. Então, os sistemas elétricos, eles contemplam alta, média e baixa tensão. Não é exclusividade da alta tensão, né? Isso. Agora, quando você vai para a eletrônica, aí os níveis de tensão são muito mais baixos. A gente está falando de algumas dezenas de volts. 12 volts, 6 volts e até milivolts, se você estiver na parte de sensores. Então, de fato, o nível de tensão é uma variável interessante para você separar essas duas áreas do estudo. Muito bem. Qual foi a motivação para a criação do grupo? Teve alguma relação com os trabalhos que você desenvolveu durante a pós-graduação ou foi para atender às necessidades específicas aqui do campus e da sua atuação como docente? Eu acho que todo pesquisador carrega consigo uma influência muito forte do seu doutorado, principalmente, né? Que é o nível de formação natural do pesquisador, principalmente no Brasil. Então,
sim, tem uma influência da minha formação no nível de doutorado, mas eu acho que a motivação mais forte tem a ver com o segundo motivo que você colocou. Quando eu cheguei no campus, eu sou relativamente novo aqui no campus, eu cheguei em 2022 e nós não tínhamos em atividade no campus um grupo na área de sistemas elétricos. Então, Certo. havia já o grupo de controle e automação e não havia um grupo na área de sistemas elétricos. Então, foi algo que eu notei. Assim que eu cheguei, eu notei, poxa, a gente tem um curso de engenharia e não temos um grupo de pesquisa nessa área. Então, meses após a minha chegada, eu convidei alguns colegas, né, procurei me inteirar, né, do procedimento aqui na instituição para fazer a criação desse grupo. Porque a criação do grupo, eu entendo que ela é assim, mais do que uma formalização, ela é necessária para você desenvolver atividades com um aspecto mais institucional e com resultados de longo prazo mais importantes, porque a partir do grupo você vai conseguir participar de outras ações, você vai conseguir ali aglomerar pesquisadores com o mesmo objetivo, você vai conseguir dar visibilidade institucionalmente a esse tipo de atividade. Então, tem uma série de consequências a partir da abertura do grupo. Então, assim, a motivação foi muito nesse sentido da gente preencher essa lacuna que havia, né, nessa área de sistemas elétricos aqui. Incluindo o fato de haver o curso superior em engenharia elétrica, né? E não apenas o técnico. Né? Exatamente. É uma necessidade para atender esse nível de ensino. Quais são as linhas de pesquisas do grupo, do GECEL? A gente tem algumas linhas de pesquisa, inclusive a gente tem um site bem simples que eu mesmo elaborei do grupo. Se a gente puder visualizar, está listado lá as linhas de pesquisa do grupo, né? Então, um pouco mais abaixo aí na parte de linha de pesquisas, aí a gente tem aí listado, portanto, né? A gente trabalha com aplicações de ciências de dados para soluções de sistemas elétricos. Isso é importante a gente destacar, a gente não desenvolve inteligência artificial, mas a gente aplica inteligência artificial para resolver alguns problemas na área de sistemas elétricos. Então, isso é uma linha de pesquisa. Análise e modelagem de sistemas elétricos é a área mais ampla, né? Ela contempla aí toda a parte de simulação de sistemas. A gente faz simulação em regime permanente, simulação de transitórios, para entender como o sistema se comporta diante de alguns eventos, né? Sem necessariamente esse evento acontecer em campo. Então, isso é um aspecto importante. Outra linha é a parte de monitoramento e diagnóstico de equipamentos elétricos. Então, a gente brinca que na engenharia também tem uma certa característica da medicina, só que ao invés de ser humano você tem equipamentos. Então a gente precisa, em equipamentos que são críticos para o sistema, a gente precisa ter o monitoramento contínuo dele e algumas grandezas. Então é o que a gente chama de monitoramento preditivo. E aí, da mesma forma que a gente pode ouvir o batimento humano, a pressão, a temperatura e entender se aquele ser humano ele está com algum quadro atípico, a gente também faz isso para equipamentos elétricos. Então, a gente monitora algumas variáveis do equipamento e, a partir desse monitoramento, a gente identifica possibilidade de falha ou proximidade de falha. E aí você consegue atuar antes do equipamento falhar, o que é muito importante porque você evita a indisponibilidade do sistema. Ou um acidente como o caso de Chernobyl, por exemplo, né? Também. Sim, com certeza. Talvez. Ali é um caso crítico, né? Ali foi um conjunto de erros que levou àquela situação. Mas que era necessário monitoramento, Isso. avaliação e tal. Se houvesse esse monitoramento, não se chegaria àquele quadro lá. Aí essa linha de cidades inteligentes, indústria 4.0, esse é um conceito que vem sendo utilizado para designar aplicações da engenharia para soluções práticas do dia a dia, né? Então, é muito parte de prototipagem a gente faz aí. Então, desenvolver módulos de monitoramento ou de controle de algum sistema. Por exemplo, a gente tem um módulo de monitoramento e controle de sistema de irrigação de baixo custo. Apesar de ser uma aplicação na área agrária, mas tem a parte da engenharia ali por trás. E aí isso tudo entra na parte de cidades inteligentes. Eficiência e qualidade da energia, onde a gente trabalha o condicionamento, vamos dizer assim, da energia, né? Então, a gente está sendo alimentado aqui, como eu falei, no nível de tensão 220 volts, mas essa variável ela não é suficiente para você saber se tem qualidade ou não. Então, existe um outro conjunto de variáveis, taxa de distorção harmônica, nível de flutuação de tensão,
variações de transitórias de tensão, tudo isso você monitora para indicar o nível de qualidade que você está recebendo da sua energia. Quando a energia está sendo fornecida sem qualidade, você tem problemas de queima de equipamentos, mau funcionamento, aumento de perdas, aumento de consumo de energia. Então, nessa linha de pesquisa, a gente estuda justamente esses aspectos. E, por fim, um tema que é muito presente, né, no debate atualmente, que é a parte de transição energética, onde a gente tem as fontes renováveis de energia, que aí elas acabam, de certa forma, permeando todas as outras linhas de pesquisa, né, porque para entender, por exemplo, qual o impacto da penetração de energia fotovoltaica no sistema. Aí eu vou precisar fazer a modelagem de sistemas com a presença dessas fontes renováveis. E aí essa linha ela é mais voltada para entender como as fontes renováveis elas impactam o funcionamento do sistema e pensar em soluções para reduzir esses impactos. Entendi. Ou esse de eficiência e qualidade energética, para que quem nos assiste entenda um pouco melhor, é quando a gente tem aquela que a gente popularmente chama de queda de energia, né? A lâmpada ela fica Cintilando. mais escura, ou então Isso. ela começa a piscar e tal. Então Exatamente. já é um aspecto para ter um pouco mais de atenção nesse sentido. Perfeito. Esse exemplo que você deu, para quem está no dia a dia aí, por exemplo, na área rural, que você percebe às vezes, num determinado horário do dia ali, próximo das 7, 8 horas da noite, você percebe a iluminação da casa reduzindo. Isso é um aspecto de falta de qualidade no fornecimento de energia. Então, você tem um indicador, que é um indicador de conformidade de tensão, que consegue estabelecer numericamente se aquele cenário está ou não adequado em termos de qualidade de energia. E aí, e não estando adequado, existem ações que são necessárias para promover essa correção. Inclusive, é um direito do consumidor exigir que a concessionária forneça energia com os níveis de qualidade adequados, né, dentro dos limites que são estabelecidos. Até porque nesse horário que você mencionou são os horários de pico, né? Muita gente está retornando para casa e ligando televisão, o ar-condicionado, o ventilador, todas as luzes ao mesmo tempo, e aí o consumo começa a crescer. Exatamente. É o que a gente chama de horário de ponta no sistema elétrico, né? São 3 horas, geralmente ali entre as 18 e as 21 horas, que é onde ocorre esse fenômeno aí que você disse. As pessoas estão retornando para as suas residências, acionando um conjunto de equipamentos e entra também a carga da iluminação pública, tudo isso num espaço curto de tempo, e aí isso estressa o sistema, gerando muitas vezes essa falta de qualidade. Muito bem. E em relação às pesquisas que já foram realizadas ou estão sendo realizadas, o que é que você pode nos dizer? Por exemplo, quais foram os projetos submetidos, se houve atuação nas pós-graduações, parcerias com outras instituições, resultado de pesquisa que tenha gerado algum produto de inovação, ou seja, quais são os impactos dos trabalhos realizados pelo grupo? Perfeito. Aí eu vou pedir mais uma vez auxílio aí do nosso site, porque, como bom engenheiro, eu tenho um painel de dados para responder essa pergunta aí. Então, a gente tem na parte de baixo aí, justamente aí, a gente mantém um painel de dados onde a gente consolida de forma quantitativa e qualitativa, né, os resultados das produções do GECEL. Uhum. Então, o GECEL, como eu mencionei, ele foi criado ali no segundo semestre de 2022. Portanto, ele tem aí... 4 anos, né? Vai chegar a 4 anos agora, né? 3 anos e um pouquinho. E nesse período a gente tem executado, né, em termos de projeto, a gente tem ali 24 projetos sendo executados. Aí a gente tem a distribuição por linha de pesquisa desses projetos, a quantidade de projetos por ano, o total de bolsistas, né, de estudantes que se envolveram, no caso 32 bolsistas foram envolvidos aí nessas atividades, e o recurso que a gente conseguiu captar com esses projetos, né? Um aspecto que eu sempre destaco no desenvolvimento da pesquisa científica é que ela é estratégica do ponto de vista institucional sobre esse aspecto de captação de recursos. Frente às outras atividades finalísticas, a pesquisa é que a gente tem mais condições de conseguir trazer recurso externo para dentro da instituição, através principalmente de editais de agências de fomento ou até parcerias com instituições privadas. Então, nesse aspecto, o GECEL conseguiu dar uma contribuição ao campus, né, com essa captação de recursos.
parte significativa aí é convertida em bolsas, que é um aspecto importante do ponto de vista social também, porque a gente sabe que, pelo perfil dos nossos alunos, essas bolsas fazem muita diferença. Então, não é apenas uma remuneração para a atividade de pesquisa que ele faz, mas muitas vezes é o que permite ele se manter no curso, aquele auxílio que ele recebe. E outra parte também convertida em capital. Então, a gente tem hoje um laboratório, que é o LabCell, que foi montado, né, foi constituído a partir dessa captação de recursos que a gente fez, onde a gente tem lá um conjunto de equipamentos que não estariam lá se não fosse esse trabalho de captação que a gente fez, porque o campus não tem condições de adquirir esses equipamentos. Essa captação foi feita a partir de empresas privadas ou públicas? A maioria aí a gente não tem ainda no GECEL projetos com empresas privadas. Então, a totalidade é com editais de fomento da pesquisa. De agências externas, como FACEP, como a própria CETEC, a secretaria na qual nós estamos vinculados lá no MEC, ela lança editais e a gente consegue ser contemplado nisso. Então, é agências de fomento. Mas é um dos objetivos que a gente tem, é conseguir estabelecer parceria com o setor privado também para desenvolver soluções e, com isso, conseguir trazer esse capital privado para dentro da instituição também. E aí eu peço para colocar nessa outra aba de produções, que a gente também vai ter ali os produtos, né, que são desenvolvidos dentro do GECEL. Então, nesse período aí de quase 4 anos, a gente tem 4 artigos publicados em congresso. Aí eu destaco que a gente tem artigos publicados em congressos internacionais de repercussão na área de engenharia elétrica. Inclusive, eu estou indo agora, próximo dia 9 de junho, eu estou indo para um congresso em Bruxelas, apresentar um trabalho do GECEL, que a gente desenvolveu. E programas de computador, a gente tem 4 programas de computador registrados no INPI. Então, esses programas eles são produtos que estão disponíveis para serem transferidos por potenciais interessados. A gente tem apostilas didáticas, né? Então, a gente tem 3 apostilas que estão disponibilizadas também no nosso repositório institucional aqui, sobre aspectos da parte de desenvolvimento, né, parte de prototipagem especificamente, essas apostilas. A gente tem artigo em revista, né, artigo em periódico, e por fim a gente tem um spin-off acadêmica, que é uma startup, né? Dentro desses projetos que a gente desenvolveu, surgiu uma startup, que hoje tem 2 estudantes nossos que estão à frente dessa startup, que é justamente essa que eu citei na área de irrigação, né? Eles desenvolveram um módulo de irrigação que tem como diferencial o baixo custo. E aí eles estão agora tentando, né, entrar no mercado, tentando vender esse produto. Já tem uma parceria com um produtor de café aqui da região e também com a nossa horta, a horta acadêmica que tem aqui no campus. Eles também... o projeto da professora Maiara, né? O projeto da professora Maiara. Eles também instalaram esse módulo lá. E aí é uma outra repercussão também do grupo. Você passa a ter um novo ator econômico na nossa região com potencial, né, de transferência de tecnologia, de criação de mercado com tecnologia a partir das atividades que a gente faz no grupo. Então, assim, de uma forma resumida, né, sem entrar em detalhes, seriam basicamente essas aí as repercussões que a gente alcançou até o momento. Em 4 anos é muita coisa. E as previsões para o grupo como um todo, a curto, médio e longo prazo? Você destacou que tem a intenção de estabelecer parceria com empresa privada, né? Já tem algo em andamento nesse sentido ou ainda está no planejamento das ações futuras? Perfeito. Eu sou muito otimista com os próximos anos para o GECEL especificamente, mas para a área de pesquisa em geral do IFPE, por 2 eventos específicos, né? Um deles é a conquista que nós tivemos do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, do CPDI, que é uma infraestrutura de grande porte, de 15 milhões de reais, e que vai nos colocar num patamar que nós não estamos hoje. Então, em termos de laboratório, de equipamentos, de condições de desenvolver pesquisa, a gente vai subir um patamar. E isso nos coloca numa condição mais favorável, né, desse desenvolvimento. E o outro evento é o credenciamento do IFPE como um polo, como uma unidade Embrapi.
Para quem não conhece, a Embrapi é a empresa brasileira de pesquisa industrial e inovação vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e que o grande diferencial da Embrapi é porque ela faz uma contrapartida financeira no desenvolvimento de projetos junto ao setor produtivo. Então, a Embrapi ela já tem mais de 70 unidades no Brasil. Alguns institutos federais já têm unidade Embrapi, mas o IFPE ainda não tinha, e nós conquistamos esse ano a nossa unidade. E com um diferencial muito favorável para o GECEL, que essas unidades elas são temáticas. E o tema da unidade Embrapi do IFPE é transição energética e descarbonização. Então, assim, esperamos que haja muita oportunidade de projetos no qual o GECEL pode contribuir. E o fato da Embrapi oferecer contrapartida econômica torna muito atrativo o desenvolvimento de projetos com a instituição. Então, essa contrapartida ela pode chegar, dependendo do tipo de projeto, a 90% do custo do projeto. Então, se uma empresa tem, por exemplo, uma demanda por um determinado produto, esse produto custa R$100 mil, ela vai poder desenvolver com a unidade Embrapi do IFPE por R$10 mil. E a unidade faz a contrapartida dos outros 90. Então, acaba se tornando muito atrativo para as empresas desenvolver projetos com a unidade Embrapi. Então, a gente tem muita expectativa, devido a esses dois motivos, de que a gente possa crescer, né, em termos de grupo de pesquisa, e também que a gente tenha a oportunidade de se aproximar do setor produtivo em razão disso que foi colocado. Então, analogamente, a Embrapi vai funcionar como as empresas que se instalam no centro de informática da UFPE. Por exemplo, a Motorola, a Samsung, elas instalam laboratórios ou instalaram laboratórios lá no centro de informática para que os alunos desenvolvam os sistemas necessários a essas empresas, e aí também se veja potencial naqueles estudantes no desenvolvimento de produtos. É isso, mais ou menos? A Embrapi pode levar a isso acontecer. O Centro de Informática da UFPE tem uma unidade Embrapi lá. E aí é uma das linhas de desenvolvimento que eles atuam. Mas eles são muito grandes. Hoje eles têm outras linhas também. Mas esse nível, né, de proximidade ao ponto da empresa se instalar dentro da instituição de pesquisa, ele vai acontecer quando a gente tiver alcançado um nível de maturidade maior. Então, apenas o fato da gente ter a unidade Embrapi não vai implicar nesse cenário. Agora, a unidade Embrapi ela vai facilitar o nosso caminho para chegar nesse nível de maturidade de desenvolvimento de pesquisa, né, ao ponto da gente ter um parque de empresas instalados na instituição, como a gente tem em outras instituições. Mas, de toda forma, a Embrapi ela cria assim, vamos dizer assim, uma ferramenta que a gente não tinha atualmente. Então, como é que a gente vai competir, por exemplo, com empresas de consultoria que estão no mercado conseguindo desenvolver soluções com um nível, né, de tempo e custo de entrega que a gente não tem como competir aqui na academia, porque não é o nosso objetivo. Então, a Embrapi ela vem justamente para que a gente consiga agora ter também um nível de atratividade e poder estar interagindo junto com as empresas do setor privado, que a gente não conseguiria sem ela. Muito bem. O grupo vai fazer 4 anos, né? São 3 anos e alguns meses, como você disse. Como é que você avalia o desenvolvimento das ações do grupo em relação ao tempo de criação? Quais são os aspectos positivos e, eventualmente, algum aspecto não negativo, mas que precisa ser melhorado, que precisa ser reorganizado, reestruturado? Olha, eu acho que o saldo ele é muito positivo. Inclusive é motivador para mim, enquanto profissional, né, poder estar à frente desse grupo e ver os resultados que a gente tem alcançado. Em termos de contribuição para o desenvolvimento institucional, e para mim um dos principais resultados é o impacto na formação de recursos humanos. Então você percebe entre os egressos, aqueles que passaram por um período de desenvolvimento de pesquisa na sua formação, eles têm um perfil diferente, eles se diferenciam no mercado de trabalho. Então o grupo de pesquisa ele contribui nesse aspecto também, né, para melhorar a formação de recursos humanos da instituição. E enquanto pontos, vamos dizer assim, limitantes, pontos de melhoria que a gente precisa trabalhar nos próximos anos,
são dois assim mais importantes, né? Um deles é a questão da infraestrutura. A gente não tem ainda uma infraestrutura suficiente para desenvolver pesquisa. A engenharia ela tem uma dificuldade maior do que em outras áreas, pela necessidade de infraestrutura, de equipamentos que outras áreas não têm, e são equipamentos geralmente de alto custo. Então, isso acaba sendo um limitante. Enquanto a gente não tem essa infraestrutura disponível, a gente não consegue desenvolver pesquisas num nível mais avançado e maior complexidade. Mas a gente está trabalhando para vencer isso. O centro de pesquisa é um aspecto nesse sentido. E um outro aspecto que também acaba limitando é o fato de nós não termos ainda o nível de pós-graduação na área de engenharia elétrica, né? A pesquisa científica no Brasil, no contexto brasileiro, ela é muito desenvolvida na pós-graduação, né? A gente tem os estudantes de mestrado e doutorado ali basicamente dedicados em tempo integral ao desenvolvimento de pesquisa, que é muito diferente de um estudante de graduação ou de nível técnico que vai se dedicar ali parcialmente, dividindo com uma série de outras atividades. Então, a gente pensa também nessa verticalização, né? No médio prazo, a gente ter uma pós-graduação na área de engenharia, onde a gente vai poder também, com essa pós, elevar o nível de pesquisa que a gente tem. A gente tem uma iniciativa, junto com os professores da área de meio ambiente, para uma pós-graduação lato sensu na área de energias renováveis e sustentabilidade. E essa pós-graduação ela foi pensada também como um passo inicial, um primeiro passo para a criação de uma pós-graduação em estrito sensu. Então, um mestrado, exatamente. Então, a gente entende que ela vai ser uma oportunidade nesse sentido. É uma área que tem, né, uma demanda social alta atualmente, então a gente tem boas expectativas de que com essa especialização a gente possa futuramente chegar num mestrado que vai beneficiar todo o desenvolvimento de pesquisa também. Ok. Rafael, a gente está encerrando o programa de hoje, mas eu vou deixar já o convite para um próximo programa, que é você trazer para mostrar a gente algum protótipo, algum resultado ou alguma metodologia específica nas atividades de pesquisa que possa ser demonstrado graficamente, né? Que você consiga dizer, olha, o objetivo é alcançar isso, como é que eu faço? Eu faço assim, assim, assado. O que é que está por trás de teoria? Ok? Perfeito, convite aceito. Muito bem, muito obrigado pela participação, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. É isso, gente. Até mais.